Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês o texto do Cury, Ideologia e Educação Brasileira. O Cury é graduado em Filosofia, mestre em Educação pela PUC, doutor em Educação pela USP, atualmente professor da própria USP. Esse texto é dos anos 70, se divide entre 4 partes: Introdução, capítulo 1, 2 e 3. Na nossa disciplina nós vamos usar apenas 3 partes: Introdução, capítulo 1 e 2. Eu vou tratar da introdução e do capítulo 3, que trata a ideologia escola novista, e o meu colega João Paulo vai tratar sobre a introdução e o capítulo 1, a ideologia dos católicos. Na introdução, o Cury nos apresenta o objetivo desse trabalho, que seria o de organizar os debates sobre a educação entre os anos 1930 e 1934, mais especificamente. Este trabalho é importante porque depois essa discussão vai culminar na LDB. O Cury começa apresentando uma noção de ideologia. Entre todos os animais, os humanos são os únicos capazes de criar a própria realidade, de alterar a natureza. E, inerente à capacidade de criar a realidade, está também a capacidade de representá-la. Então, na medida que o homem cria, ele também representa. Portanto, existe aquilo que é e aquilo que se discursa sobre o que é, a representação. Então, a possibilidade e realidade do discurso humano sobre a ação possibilita identificar o real e o discurso sobre o real. Procura-se o que é e o que se discursa. Aí a gente vê então que a ideologia aparentemente seria uma forma de representação. Ele também nos coloca a evolução humana, que a história da evolução humana se dividiria em classes, entre classes dominantes e classes dominadas. Por isso, uma representação do discurso, essa representação da realidade, deve-se considerar o local de onde essa representação é feita. Se ela é da classe dominante ou se ela é da classe dominada. O Cury nos expõe que todo Estado precisa de legitimidade. Aliás, um Estado social, democrático, precisa de legitimidade. E essa legitimidade só é alcançada na medida em que se usa essa legitimidade. Portanto, quem usa a legitimidade? Os sócios do poder. Os sócios do poder, na medida em que usam essa legitimidade, começam a construir um discurso. Portanto, os dominadores começam a construir o seu discurso. E qual é o discurso dos dominadores? Um discurso que suprime as diferenças e as contradições de classe. Portanto, o Estado, na medida em que reproduz, em que representa a ideologia, as ideias, o discurso da classe dominante, ele representa, ao mesmo tempo, um discurso de que não existe conflito, de que a vida é harmoniosa, de que tudo está bem tranquilo. Então a classe dominante utiliza essa legitimidade, A classe dominada não utiliza essa legitimidade. Ao utilizar essa legitimidade, ela constrói o discurso. Portanto, existem intelectuais que estão a serviço dessa classe dominante e existem também intelectuais que estão a favor, estão a serviço dessa classe dominada. Seriam os intelectuais contra-ideológicos. Não necessariamente porque eles não têm ideologia, mas porque eles são contra a ideologia que é contada pelo Estado, pelos poderosos, pelos dominadores. Então, se a classe social ela é resultado das relações entre dominantes e dominados, ela também, a representação das ideologias saem dessas classes, ou dominante ou dominado, consequentemente, a ideologia pode ser traduzida em diferentes versões. O Cury nos apresenta 2 sentidos: uma ideologia funcional e uma ideologia fundamental. A ideologia funcional seria aquela ideologia descritiva. Seria isso que o dominante faz através da sua legitimidade no Estado, ao construir o seu discurso de que não existe conflito, de que tudo está tranquilo e harmônico. E a ideologia fundamental seria aquela que de fato é. Portanto, o que fica intrínseco aqui?
que a ideologia é uma forma de representação. E essa representação pode ser feita a partir da classe dominante ou ela pode ser feita a partir da classe dominada. O que o Cury nos coloca é que através da legitimação do Estado, esses sócios do poder, esses poderosos, esses dominantes, acabam se perpetuando e construindo o seu discurso e fazendo ele ser considerado legítimo em detrimento ao discurso que seria construído, ou seja, a ideologia que seria construída pela classe dominada. Depois o Saviano nos apresenta a igreja no contexto da época e a igreja católica no Brasil, mas nós vamos discutir isso melhor nessa segunda parte. Vamos passar um pouco por isso. Então vamos para a parte onde ele comenta sobre a educação nos anos 30. Ele diz, que até os anos 30 a educação era voltada para a oligarquia, era uma educação preocupada com a elite, essa elite que chegava ao Brasil precisava estudar e ela via na educação, nas escolas, a sua forma de perpetuar-se. Então era uma escola completamente elitista, mas a pressão do mundo todo e de vários setores do Brasil, que o Cury chama inclusive de sócios do poder, que seriam setores diferentes do Estado, começam a pressionar para que essa educação tenha mudanças. E nós vamos discutir melhor isso na parte dos escolas novistas. O Cury nos apresenta também um confronto e compromisso. Ele apresenta a mudança para o capitalismo urbano-industrial e ele propõe que não foi uma mudança rápida. Por isso, nesse processo, a oligarquia começou a se regionalizar. Então, as oligarquias que antes estavam constituídas numa superestrutura começam a se dividir em pequenos fragmentos. Por isso que nós vemos esses fragmentos até hoje, principalmente nós que estamos no Paraná. Nós sabemos que a política paranaense é uma política extremamente característica como oligarca. E nessa disputa entre esses sócios do poder, o Estado, então, ele foi inflado tanto pelo catolicismo quanto pelo ideário escola novista. E aí o Estado começou a administrar um conflito entre as duas partes e dentro das suas constituições, da sua própria constituição, como nós vamos ver adiante, ela começou a reproduzir também essa dubeidade. E aí nós vamos para o capítulo 1, onde o Saviani apresenta a ideologia católica. Então nós entendemos o que é ideologia, que seria essa representação do real a partir de uma classe, e então nós estamos falando de uma representação do real a partir do catolicismo, quando nós tratamos a ideologia católica. Então agora nós vamos tratar do capítulo 1, a ideologia católica. E para falar em ideologia católica, lembre-se que nós vamos passar vagamente por essa parte e chegar até as escolas novistas. Para falar em ideologia católica, nós vamos falar sobre uma crise, uma solução para essa crise e um ordenamento social. A igreja olha para o mundo e para o Brasil como uma crise, como uma sociedade em decadência. O mundo, passado pelas revoluções científicas, pelas novas contradições, pelo início da industrialização, não havia-se mais como pensar a sociedade, pensar a humanidade da mesma forma. Portanto, a igreja não ocupava mais aquele espaço de solução dos problemas e das contradições sociais. Portanto, os paradigmas sociais não eram os mesmos que a igreja pretendia responder. Então a igreja católica olha para essa sociedade e diz que ela está em crise. E para solucionar essa crise, seria necessário uma corrente nacional para combater o comunismo e combater o paganismo. Duas coisas que, segundo a igreja, andariam juntas. E a base para essa restauração católica, para essa solução da crise, da decadência da sociedade, seria a tradição, o magistério e a escolástica. Esses três itens, essa tríade, solucionaria esse problema. A tradição, porque ela dá a continuidade, a ideia de que a igreja é forte, de que o catolicismo ainda está vigente, atuante, pungente. A escolástica, porque ela passa uma ideia perene de permanência.
ela não está sujeita ao tempo. Então, a partir da escolástica, é possível considerar o mundo atual da mesma forma que considerava-se o mundo antigamente, na antiguidade. Né? Então, é cômodo para o catolicismo essa estatização, essa paralisação, essa ignorância acerca do tempo. E por último, o principal item, que seria o magistério. O magistério seria onde se propaga o dogma, a moral, as revelações da igreja. E o catolicismo nos propõe que deve existir uma solução integral. Então, a solução deve ser integral, ela não pode ser colocada devagarzinho no Estado. Ela precisa ocupar bem esse Estado, ela precisa se apropriar das discussões. Então, o que nós precisamos compreender acerca do catolicismo, da participação da ideologia catolicista? Que ela enxerga uma sociedade em declínio e pretende resolver esse declínio. Como que ela vai fazer para resolver esse problema? Com o humanismo cristão. Então, aparece lá o processo de educação e sua estrutura. Como que é essa educação para o catolicismo? O primeiro passo seria a definição de uma filosofia pedagógica. O segundo passo seria colocar a criança como centro da educação. E o terceiro passo seria um método pedagógico, o como vai se aplicar aquilo que é ideal. Então, a partir desses 3 pontos, nós conseguimos fazer aquilo que a catolicismo defende, que seria uma formação intelectual. A religião seria um meio pelo qual se caminha ao bem. Portanto, é possível nós enxergarmos aqui uma teleologia, uma história progressiva, uma história a caminho do bem. Portanto, temos uma crise, a forma de resolver essa crise e colocar novamente a sociedade a caminho desse bem, a caminho desse progresso, dessa evolução do espírito absoluto, é através do humanismo cristão. Então vamos para o capítulo 2. Passamos pela introdução, onde nós entendemos o que é ideologia, passamos pela segunda etapa, onde nós entendemos como funciona um pouquinho essa ideologia católica, e agora nós chegamos finalmente à parte 3, aliás, o capítulo 2, que seria a ideologia dos pioneiros da Escola Nova. Bom, então voltamos àquela questão conceitual. A ideologia é uma representação da realidade. Sendo assim, existem representações das classes dominantes, existem representações das classes dominadas. Existem representações da ideologia católica, existe a ideologia católica, e existem representações da ideologia escola novista. Então, no capítulo 2, nós vamos tratar sobre a ideologia dos pioneiros. Bom, os pioneiros também enxergam para uma crise na sociedade. Eles olham para uma sociedade que não consegue mais responder através da religião e através da ciência, não consegue mais responder às contradições que estão presentes, os problemas que estão na realidade. Portanto, eles precisam de uma novidade, de um novo pensamento, de uma nova ciência. E esse novo pensamento, essa nova ciência, precisa estar em conjunto com a educação. A educação em escola novista ganha um caráter importantíssimo. É através da educação que nós vamos conseguir perpetuar um projeto de industrialização. É através da educação que nós vamos alcançar um progresso, um avanço. É através da educação que nós vamos conseguir evoluir enquanto sociedade. Então, o escolanovismo também enxerga um mundo em crise. E como que seria a resolução dessa crise? Seria através de uma ciência, um espírito científico novo. Colocar a educação como centro de absolutamente todos os problemas, de todas as questões. Colocar a educação como centro. O Cury nos apresenta na educação, no contexto das mudanças, que ali no período antigo, o aprendizado era determinado pelo espírito. No período medieval mantinha-se essa lógica, mas acrescentava-se uma passividade do aluno, uma autoridade lógica
né, uma autoridade do professor, uma autoridade da igreja. E no período moderno se rompe com absolutamente tudo isso, mas de forma teórica, ainda não de forma prática. É com Rousseau, já ainda no período moderno, mas já próximo, né, de um rompimento histórico, que aparece ali um conjunto de ideias educacionais democráticas. É um desenvolvimento das ciências, da sociedade, como um aspecto de transformação econômica e social. Como que isso aparece no Brasil? O Brasil em crise. A crise para os escolanovistas no Brasil é uma crise sociomental. É um país recentemente formado, é um país pouco aproveitado no solo, seu solo é pouco aproveitado, e uma pouca concentração coletiva. Então, não há uma concentração suficiente para que as ideologias e os pensamentos vá progredindo. Também é importante entender que os escolanovistas ou renovadores, eles não olham para o homem sozinho. O homem está dentro da sociedade. Não existe o homem fora da sociedade. Assim como não existe uma sociedade que está além do homem. Então ele recusa a ideia de que existe uma subjetividade, um indivíduo, diferente do que faz os católicos, que acreditam que a transformação vai partir desse indivíduo, do seu espírito. Bom, para finalizar, eu gostaria de propor aqui uma avaliação, uma comparação entre a ideologia cristã e a ideologia escolanovista. Nós vimos que a ideologia é a representação a partir do real, essa representação que se dá a partir de uma classe ou de outra. Essa ideologia, essa representação para os católicos e para os escolanovistas tem muitas proximidades. Primeiro, ambos olham para uma sociedade em crise. Os católicos olham para essa sociedade e diz que a crise é porque faltou Deus, porque Deus não apareceu o suficiente nos conhecimentos e nas discussões da sociedade, porque a sociedade se esqueceu de Deus. Os escolanovistas olham para essa sociedade e dizem que ela está em crise porque a ciência está pedindo novas respostas, está pedindo novas questões. As contradições não estão sendo mais resolvidas pela ciência. Então ambos olham para essa sociedade de forma que enxergam uma crise. Há uma segunda proximidade entre ambos. Ambos olham para essa sociedade e defendem uma teleologia. Ou seja, ambos acreditam que a história é um movimento progressivo. Para os católicos, esse movimento progressivo vai chegar em um bem. Para os escolanovistas, este progresso vai chegar em uma sociedade industrializada, em um capitalismo avançado, em um progresso. Portanto, ambos acreditam em uma história progressiva. Ambos olham para a sociedade como crise e ambos tentam resolver de forma diferente. Ambos são também humanistas. O importante de se entender aqui é que tanto o catolicismo como o escolanovismo, eles são sócios do poder. Nenhum desses grupos falam do lugar do dominado. É sempre do local dominante. Eles são sócios do poder do Estado. Ambos enxergam no poder do Estado o meio de perpetuar a sua ideologia. Há uma disputa e o Estado e a Constituinte acabam reproduzindo isso. A educação aos católicos, que seria uma educação na igreja, na família, né, anticomunista, contra essa decadência da sociedade que se esqueceu de Deus, e aquela educação que para os escolanovistas deveria ter a função de dar esse movimento progressivo e de continuar um progresso, uma industrialização. Então é importante fazer essa proximidade, porque ambos são movimentos teleológicos, ambos enxergam uma sociedade em crise e ambos disputam e dividem um poder, que depois, como nós vimos no Saviani anteriormente, vai acabar culminando, né, em um ganho para os católicos, mas depois acaba sendo superado e a gente acaba tendo talvez um avanço aí dos escolanovistas. Mas neste período, nos anos 30,
ambos estão em pé de igualdade, disputando o poder do Estado com propostas de educação diferentes. Uma educação familiar, em Deus, uma educação que tem como objetivo industrializar e fazer a sociedade crescer economicamente. Uma educação, para os economistas, num sentido liberal. Tem uma função exclusivamente, talvez, de colocar este povo, que não é o povo dominado, mas sim o povo dominado na representação do dominante, ou seja, aquele povo, aquela classe que não pertence a uma contradição, é uma ótica de que não existe essa contradição, de que não existe essa diferença de classe. O povo, portanto, aparece como aquele que deve participar dessa educação com o objetivo de participar dessa máquina do Estado, de construir essa economia. Então, feito essas duas aproximações, a ideologia é uma representação, representada de uma forma no catolicismo, representada de outra forma no escolanovismo, e que em ambos, disputando espaço nessa constituinte, acabam mantendo essa disputa ideológica por muito tempo, né? Uma disputa de igual para igual que buscava trazer uma educação com seus conceitos diferentes, em uma ideologia, em outra ideologia. Portanto, são dois projetos de educação diferentes em disputa durante o período dos anos 30.